Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar nada aqui pro YouTube. Eu até pensei realmente se eu iria gravar de novo algum dia na vida. Claro, isso é um exagero da minha parte. Eu pensava, assim, em gravar de novo algum dia, eu só não sabia quanto que ia ser esse algum dia, porque eu realmente, toda vez que eu pensava em gravar um vídeo, eu pensava no trabalho que dá gravar um vídeo, e no trabalho maior ainda que é editar o vídeo depois, e isso meio que me deixava travado, bloqueado a respeito de gravar novos vídeos. Mas nos últimos dias eu andei assistindo alguns dos vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube, e eu pensei, nossa, eu não sou tão ruim assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu lembrei o quanto que é divertido, sim, gravar vídeos, apesar de ser trabalhoso, mas isso daí é detalhe. Como vocês podem ver, dei uma mudada no visual, mudei o óculos, desde o último vídeo que eu publiquei, né? Mas na verdade já faz uns meses que eu tô com óculos diferente e com cabelo diferente. Eu só faz mais tempo ainda que eu não publiquei nenhum vídeo aqui no YouTube. Mas estou sempre publicando nas outras redes sociais, então se você não me segue ainda, me siga, meu arroba é orfrego para todas elas. Gente, no vídeo de hoje eu vou aumentar a minha coleção de trabalhos da Petite Knit. Será que eu sou um grande fã da Petite Knit? Ou será que as receitas dela são simples e gostosas de fazer? Eu acho que pode ser as duas opções. Mas enfim, vamos lá. O que é já teci da Petite Knit, só pra vocês saberem? Ingrid Sweater, tem vídeo aqui no YouTube, inclusive. Essa foi a primeira peça que eu teci, então vamos na ordem. Ingrid Sweater foi o primeiro. A segunda peça foi Ivy Blouse. A terceira peça foi Olga Sweater. Nem o Ivy e nem o Olga eu gravei vídeo aqui, porque eu tava na minha fase de não gravar. Terceira peça, Olga. Quarta peça foi... então, a quarta peça... Eu comecei, na verdade, a gravar o Aros Sweater. O Aros Sweater, gente, ó, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele é coloridinho, assim como vocês viram, só que eu resolvi tricotar apenas em duas cores, porque eram novelos que eu tinha aqui em casa já, sobras de outras peças que eu já tinha feito. O bege, por exemplo, foi a sobra dos novelos que eu comprei pra fazer a Ivy Blouse, que eu achei que eu ia gastar muito mais novelos, só que esse novelo aqui que eu usei é o mais bebê da Círculo, o mesmo que eu usei pra fazer o suéter Almodóvar. O Almodóvar tem vídeo aqui no YouTube, vocês podem assistir. E ele rende demais esse novelo, então eu comprei 6 novelos pra fazer a Ivy Blouse, eu acho que eu usei 2,5, só pra vocês terem uma ideia. Então sobrou bastante dessa cor aqui, bege, e sobrou um pouco do vermelho também. O vermelho sobrou, tipo, um novelo inteiro e um restinho, mas tá super dando pra fazer. E aí eu tô tricotando o Aros Sweater em vermelho e bege, né? Acontece que, gente, eu sempre fui... agora vamos entrar em outro assunto. Eu sempre fui muito monogâmico com as minhas peças de tricô. Eu nunca consegui tricotar duas peças ao mesmo tempo, gente. E aí, eu andei refletindo e pensei, e se eu tentar não ser monogâmico com as minhas peças? Eu posso tentar. Aí fui lá e tentei. Aí eu comecei a fazer, enquanto eu estava tricotando o Aros Sweater, eu comecei a fazer o Scarlet Cardigan, que é esse aqui, ó. Gostaram? Eu também, né? Por isso que eu resolvi fazer. Eu tricotei ele em preto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele tá aqui. Em algum momento do vídeo eu mostro pra vocês as peças da Petite Knit que eu tricotei, a propósito, né? Ou eu deixo isso pra outro vídeo? Acho que eu vou deixar isso pra outro vídeo, que aí me incentiva a gravar outro vídeo e tudo mais, né? Enfim, então até então eu tinha essas 5 peças, né? Ingrid, Ivy Blouse, Olga Sweater, Scarlet Cardigan e Aros, que ainda falta terminar as mangas. Aí, gente, semana passada foi o aniversário da minha amiga e eu queria tricotar uma peça que fosse rápida e básica, assim, né? Porque desde o ano passado eu tô meio que nessa vibe de presentear meus amigos com peças de tricô que são pequenas e rápidas de fazer. Então, ano passado eu presenteei 3 amigos com gorro, né? Eu dei um gorro pra cada um dos 3. E aí, esse ano, que foi o aniversário da minha amiga semana passada, eu presenteei ela com o Sophie Scarf. Foi uma receita gostosa de fazer, foi muito rápida de fazer também, e eu achei que o resultado ficou bem bonito. Gente, e o Sophie Scarf é uma questão polêmica, tá? Porque é o seguinte, ou você ama ou você odeia. Eu tenho uma amiga que ela detesta o Sophie Scarf. E eu, particularmente, eu vou confessar pra vocês, tá? Vou falar a verdade. A primeira vez que eu vi o Sophie Scarf na minha vida, eu falei, que coisa horrorosa. Aí, com o passar do tempo, eu
Eu acho que eu acabei vendo bastante vídeo de Sophie Scarf que aparece pra mim nas redes sociais e tudo mais, né? Eu acho que quando você olha demais uma coisa que você não gosta tanto assim, o seu olhar acaba se acostumando com aquela coisa, né? Eu não gostei da primeira vez que eu vi, aí de tanto eu ver na internet as meninas fazer, as pessoas de modo geral, né? Não só as meninas, que tricô também meninos podem fazer, olha eu aqui fazendo. De tanto eu ver na internet as pessoas fazendo Sophie Scarf e montando looks e fazendo de várias cores e tudo mais, eu fiquei tipo, e se eu fizer um? Então, na verdade, não foi esse o primeiro que eu fiz, né? O primeiro que eu fiz, eu já dei pra minha amiga. E aí eu pensei, foi fácil, foi gostoso de fazer. E é um ótimo projeto, primeiro, pra quem tá começando o tricô, ou seja, se você é iniciante no tricô, esse trabalho aqui é perfeito pra você que é iniciante. E segundo, ele é perfeito também se você tem sobras de fio na sua casa, sabe? Porque você consegue fazer um Sophie Scarf, dependendo do tamanho, porque a receita te sugere 3 tamanhos, né? Então se você tiver algumas sobras de fio aí da mesma cor, vamos supor, você fez um suéter, sobrou metade do novelo, você consegue fazer um Sophie Scarf pequeno com metade do novelo. Para fazer o tamanho maior de todos, que é o que eu vou fazer aqui, eu acho que um novelo precisaria de um novelo inteiro, sabe? Porque o que eu fiz pra minha amiga, eu fiz com um novelo inteiro. É um novelo que eu tinha comprado aqui. Ele tinha saído, era o fio balé, inclusive, da Círculo. Ele tinha saído de circulação e eu tava com o novelinho fechado aqui. Aí eu falei, meu, eu lembro que na época eu comprei pra experimentar. Eu até gravei, no meu primeiro vídeo aqui do YouTube, eu mostro o fio balé. E eu nunca tinha usado ele, na verdade. Na verdade, eu abri pra tecer uma amostrinha desse tamanho e sobrou o novelo quase que inteiro, né? E aí eu fiquei pensando, meu, esse fio saiu de circulação. Não dá pra fazer uma touca. O que eu vou fazer com ele? Aí, né, no dia que eu tava, na semana do aniversário da minha amiga, que eu fui resolver tricotar a peça pra ela, eu olhei aqui na minha sacola de novelos que eu já tenho, de sobras e tudo mais. Alguns nem são sobras, são novelos fechados, inclusive. Eu vi esse novelo e falei, por que não? Enfim. E aí eu tinha esse fio laranja aqui, e eu tenho mais um outro tantinho igual a esse, na sacola que eu tenho ali de restos de novelo, né, de sobras. Esse daqui é o Harmony, da Círculo. Ele tá nessa sacola de sobras de novelo pelo menos há uns 5 anos ou mais. Eu acho que mais que 5 anos. Eu tricotei, deixa eu te mostrar o que é que eu tricotei com ele. Eu tricotei esse suéter aqui. Esse suéter foi um dos primeiros suéteres tipo raglan que eu fiz, dá pra ver, ó, que ele é raglan aqui. Foi um dos primeiros suéteres estilo raglan que eu fiz. Na época eu não sabia fazer carreiras encurtadas nas costas, então eu não fiz aquelas carreiras encurtadas pra parte das costas ficar maior, tipo um trapézio, sabe? Então ele ficou reto, totalmente reto. A modelagem ficou ok, não ficou nada de muito estranho, mas também não ficou a melhor modelagem do mundo. Sem contar que ele já tá bem puído, né? Eu preciso passar um papa-bolinhas nele, porque esse fio aqui é uma parte negativa dele, inclusive, ele acaba ficando puído muito fácil e fazendo bolinhas. Então, se possível, lave sempre a mão, né? Se você for usar esse novelo. Lave sempre a mão, deixa secar na sombra e depois passa o papa-bolinhas. Esse novelo que eu tô usando aqui é uma sobra desse suéter que eu fiz há mais de 5 anos atrás. Eu tava com esse fio aqui sem saber o que fazer com ele. Talvez algum dia eu faça tipo um outro Aros suéter, que é o coloridinho que eu acabei de mostrar, só que realmente colorido e não só de 2 cores, né? Que o bom do Aros é que você pode... Na verdade, qualquer suéter listrado você pode fazer ele com todos os restos de fio que você tem na sua casa. Até o suéter Olga você pode fazer ele. Enfim, gente, aí olhei para esses novelos dando sopa aqui na minha sacola. Daqui a pouco eu mostro minha sacola também para vocês. E aí eu comecei a tricotar, né, o Scarlet Cardigan, só que dessa vez para mim, né. Aí eu pensei, eu acho que isso vale um vídeo, sabe? Mesmo que eu não consiga mais mostrar fazendo do zero, igual eu costumo fazer em todos os vídeos, né, eu acho que é válido mostrar um pouco do processo, mesmo que eu já tenha começado e começar o vídeo da metade do cachecol e finalizar aqui com vocês, né. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre esse cachecol. Esse cachecol você começa, tá vendo? Bem fininho, assim. Você coloca 6 pontos aqui no começo, aí você vai assim aumentando ao longo do processo, né? E ele é feito em ponto tricô dos 2 lados, tá? Ele não é feito em ponto malha, que é o que você faz tricô de um lado e meia do outro. E também ele tem esse I-cord aqui, ó, na bordinha. Tá vendo? Ixi, não sei se tá focando.
Ó, tem esse I-cord que dá um acabamento super lindo, do outro lado também tem o I-cord. E eu não sei se dá pra reparar, gente, eu vou tentar colocar ele o mais reto possível. Dá pra ver que ele é reto somente desse lado? E aqui, esse lado aqui, ele é inclinado? Por quê? Porque você não faz aumento dos dois lados dele, você faz aumento só de um dos lados a cada 8 carreiras. E para fazer esse I-cord aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora no próximo take como que eu faço esse I-cord, que é o jeito que a Petite Knit ensina. Inclusive, gente, a Petite Knit tem vários vídeos no canal, dentro do site dela tem uma aba, cada receita dela que você compra tem uma abinha com os vídeos das técnicas que você vai precisar usar para fazer a peça que você comprou, né? Esses vídeos, gente, eles estão lá livres, disponíveis gratuitamente para você assistir, então mesmo que você não compre a peça, ela tem um vídeo ensinando a fazer esse I-cord aqui, sabe? Ela tem vídeo ensinando a fazer aumento, ensinando a fazer diminuição, ensinando a fazer... como é que é o nome? Carreira encurtada, que é uma coisa que muita gente tem muita dúvida. Então, se você quer aprender algumas técnicas diferentes, mesmo que você não compre a receita dela, o vídeo tá lá no site dela, gratuitamente, você pode acessar. E é isso. Eu não vou poder ensinar a receita igual tá lá na receita escrita dela, porque isso seria plágio, ou então eu estaria divulgando a propriedade intelectual dela. Enfim, gente, é uma coisa ilegal de se fazer. Se você quer fazer a receita exatamente igual a dela, eu recomendo você comprar, custa mais ou menos R$30. Infelizmente eu não vou poder ensinar exatamente igual a dela, mas eu posso ensinar as técnicas, porque as técnicas já estão no canal dela. A questão só é que tá em inglês, então se você não entende inglês vai ficar um pouco complicado, mas eu vou ensinar pra vocês no próximo take. Vocês estão vendo que na parte de trás o fio ele não tá saindo daqui da ponta, ele tá saindo aqui do meio, porque eu não teci esses 3 últimos pontos aqui. E é o fato de você não tecer os 3 últimos pontos que vai fazer com que essa parte aqui vire um I-cord, entendeu? Então é o seguinte, deixa eu ver se dá pra entender. O fio saindo aqui do meio, eu vou puxar e vou tecer ponto meia normal, desde o primeiro aqui. Então eu vou tecer. Tece 2, tece 3... PS4, enfim. Você vai tecer todos os pontos, exceto os 3 últimos. Deixa eu tecer aqui no método continental, que é mais rápido. Enfim, ó. Você vai tecendo todos os pontos. Ó, teci quase todos os pontos, falta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou tecer mais 2, né? E aí, ó, tá vendo os 3 últimos pontos aqui? Eu não vou tecer esses 3 últimos pontos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o fio pra frente e vou simplesmente passar pra outra agulha sem tecer. Tá vendo? Aí, novamente, você vai ver que o fio, ele não está começando aqui na ponta. Ele tá saindo, ó, antes dos 3 últimos pontos aqui, ó. Tá vendo? E aí, de novo, você vai repetir o mesmo processo. Você vai tecer desde o comecinho e os 3 últimos você vai passar para outra agulha sem tecer. Quase que eu ia tecendo. Mas, ó, chegou nos 3 últimos pontos, coloca o fio para frente e passa, ó. Você vai passar no mesmo sentido, ó. Tá aqui os 3 pontinhos, pega um fio, passa. Oi? Quase que escapa. Pega o outro, passa, pega o terceiro, passa. E tá aqui, ó, o fio saindo antes dos 3 últimos pontos aqui. Enfim, gente, a técnica é basicamente essa. E aí é o seguinte, você vai tecer, pelo menos lá na receita dela, né? Ela pede para você tecer 8 carreiras. Então, a cada 8 carreiras, você faz um aumento só de um dos lados. Então, o que é que você faz? Vamos supor que essa daqui é a 8ª carreira. Você tece 2 pontos, você tece os 2 primeiros pontos aqui, 1, 2. No terceiro, você faz um aumento. E só isso. E aí você tece até o fim, depois volta e começa de novo. A volta vai ser a carreira 1, entendeu? Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na 8ª você tece 2 e faz um aumento.
Isso até atingir metade do comprimento total da peça que você quer. Ela sugere lá uma quantidade de pontos, mas se você quiser saber sobre isso, você compra a receita. Infelizmente eu não posso reproduzir ela integralmente aqui, porque aí estaria plagiando. Mas basicamente esse cachecol consiste nesse triângulo e aí ele vai aumentando aqui, ó, pra cá. Aí você tem que imaginar que ele não tem que ser um cachecol muito grande. No final vocês vão ver que ele é um cachecol pequeno, que você dá a volta no pescoço, dá um nozinho e ele sobra poucas pontas. Ele fica só um tantinho assim, ó, tipo uma gravatinha, sabe? Você dá o nó e sobra um tantinho assim apenas. Enfim, ele não é para ser um cachecol grande. Então você tem que imaginar o tamanho completo dele. E aí você vai tecendo e aumentando a cada 8 carreiras. Você pode inovar também, fazer do seu jeito, fazer a cada 6 carreiras, a cada 10 carreiras. Você pode... você tem essa liberdade, porque a técnica é a mesma, você só vai decidir a cada quantas carreiras você vai querer aumentar na sua própria receita que você pode fazer aí na sua casa. Ah, e eu esqueci de falar, tá? A gente começa por aqui. É basicamente o seguinte, começa com 6 pontos, você coloca 6 pontos na agulha e faz a mesma coisa. Tece 3 e não tece os últimos 3. Aí vira, tece 3, não tece os últimos 3. Aí você faz isso por 8 carreiras. Quando chegar na 8ª, você tece 2, aumenta 1, tece mais 1, né? E os últimos 3 você não tece. Ó, gente, eu vou mostrar mais de pertinho aqui como é que faz o aumento. E talvez também eu consiga mostrar pra vocês, ou talvez não, como que tá aqui, ó. Então, esse lado aqui eu não vou aumentar, eu vou tecer ele normalmente sem aumento nenhum. Então, enfim, vou tecer até o final. A propósito, e vocês estão vendo essa telinha aqui, é só o retorno do celular que eu tô usando. Porque como eu tô usando a câmera traseira do celular, porque a qualidade é melhor, eu não consigo ver o que eu tô fazendo se eu não tiver uma tela de retorno aqui na frente, que no caso eu tô usando o iPad como tela de retorno. Ó, chegou nos 3 últimos, eu vou colocar o fio pra frente e tecer os 3 sem fazer, tecer os 3 sem fazer não, eu vou passar os 3 sem tecer. Ai, tô doidinho hoje. Aí beleza, vamos supor que essa daqui é a 8ª carreira e eu preciso fazer um aumento. Então é muito simples, só que preste bem a atenção. Você coloca o fio na agulha, tece 1, tece 2. O terceiro ponto, que é onde você vai aumentar, você coloca o fio na agulha, tece, não solta o fio da agulha, mantém ele na agulha. Aí você vem aqui atrás, insere ele por trás, laça, puxa, aí sim você solta o ponto da agulha. Então, ó, 3 pontos viraram 4, porque esse último aqui você fez um aumento que virou 2 pontos. E aí você continua normalmente até os últimos 3 pontos que você vai passar sem tecer, entendeu? É muito simples. Aí, quando você chegar na metade do cachecol, você vai passar a fazer diminuições para ele, o outro lado do cachecol também fazer essa pontinha aqui. Só que desse lado você faz com aumento, da outra você faz com diminuição. Então, quando chegar do outro lado, eu vou ensinar como é que eu faço a diminuição também, beleza? É isso, gente. Viram como é fácil fazer o iCord? E aí, como eu disse, você pode escolher se você vai fazer o aumento a cada 6 carreiras, a cada 8 carreiras, a cada 10 carreiras, a cada... Você escolhe aí quantas carreiras. O importante, pelo menos eu recomendo que você faça sempre na carreira de número par, né? Uma carreira de número par, na verdade, e sempre seguir a mesma quantidade. Então, sempre a cada 6, ou sempre a cada 8, ou sempre a cada 10. E aí a quantidade de carreiras que você vai pular antes de fazer um aumento é o que vai determinar se essa inclinação aqui, ó, vai ser mais aberta ou mais fechadinha e tudo mais, entendeu? Então é isso, fiquem aí com cenas de eu tricotando esse cachecol, e aí em breve a gente conversa de novo, tá bom?
Oi, gente! Voltei aqui com atualizações sobre o Sofiscarf. Ele já está deste tamanho e eu já atingi a metade dele. Na receita, ela fala que quando você chegar numa quantidade X de pontos aqui, que eu não vou falar qual que é, para não, né, você já sabe, você pode começar as diminuições. Então eu já atingi essa quantidade de pontos que ela especifica lá. Isso significa que já estou na metade, mas aí agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a diminuição, tá? Preste atenção. Essa daqui, essa carreira que eu vou tecer agora é a 7ª. E aí a próxima é a 8ª, e como eu disse já, e vocês já sabem, é na 8ª carreira que a gente faz tanto os aumentos quanto as diminuições. Então vamos lá, eu vou começar aqui tecendo a 7ª. Não tem nenhum segredo, tá? Você simplesmente vai tecer da maneira como você teceu qualquer outra carreira nesse cachecol inteiro. É bem simples. Aí chega nos 3 últimos pontos, o fio vai estar aqui atrás, né? Você joga o fio para frente, escapou. Joga o fio para frente e passa 3 pontos sem fazer. Aí, agora, na 8ª carreira, eu vou tentar chegar o mais perto possível da câmera, a gente vai tecer 2 pontos. O terceiro, a gente vai pegar ele e passar sem fazer, e a gente vai sobrepor ele em cima do quarto. Eu vou te mostrar como é que faz. É muito fácil, ó. Teci o primeiro ponto, tranquilo. Teci o segundo ponto, tranquilo. O terceiro ponto, você vai pegar ele, ó, de dentro para fora. Não vai pegar ele aqui, ó, de fora para dentro. Você vai pegar ele de dentro para fora. O quarto ponto você vai tecer normalmente. E aí você pega esse ponto, o terceiro, que você passou sem fazer, ó, ele tá aqui. Ai, tem uma sombra, desculpa, gente. E vai passar ele por cima. Tá vendo? É muito simples, é só isso, literalmente só isso. E o resto você tece normalmente, e os 3 últimos pontos da carreira você passa sem fazer. Gente, finalizei o meu Sofiscarf, como vocês podem ver. Olha, parece até uma redinha. Pena que eu não consigo um ângulo aqui que dê pra mostrar ele inteiro. Deixa eu tentar assim na diagonal. Dá pra ver o tamanho dele? É quase que o meu tamanho. Eu não sei com quantos metros ele ficou. Mas ele é quase a envergadura inteira do meu braço. E se eu não me engano, a envergadura inteira dos braços abertos é a nossa altura, não é? Enfim, ele é um pouquinho só menor do que a envergadura do meu corpo. Apesar de que ele é um tipo de cachecol feito pra ser curtinho, ele não dá nem 2 voltas em volta do pescoço. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos provar. Pera aí, antes de mais nada, tá vendo que aquela parte que eu já falei, que ele fica retinho de um dos lados, e aqui embaixo é que ele faz a abertura aqui, ó, e depois as diminuições, né? Aqui os aumentos, aqui é o limite, a metade do cachecol, aqui as diminuições. E aí, olhando assim, ele fica uma pontinha. Pera aí. Ó, dá pra ver? Ele fica uma pontinha. Eu não sei exatamente se a gente vai usar essa pontinha pra cima ou pra baixo, mas eu vou usar pra baixo. Aí eu coloco...
Vamos ver. Na verdade, eu acho que não vai fazer diferença. Ela vai ficar aqui na frente, essa pontinha. Porque eu vou dar uma voltinha só e vou dar um nozinho aqui. Ai, peraí. Tá confuso isso e eu tô sem espelho. E aí vai ficar assim. O que vocês acharam? Vê como vai ficar atrás, porque eu não consigo ver como vai ficar atrás. Eu vou ver no vídeo. Ai, gente, eu acho que combina. Nossa, olhando aqui agora, eu acho que esse tom de azul bem clarinho da camisa que eu tô usando super combina com amarelo. Ah, amarelo, mostarda, sei lá o nome dessa cor. Se fosse amarelo, tipo gema de ovo, nossa, seria um contraste maravilhoso, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Tem uma outra maneira de usar, que eu tava testando aqui, que é assim, ó. Eu dou uma dobradinha nele assim no meio, tá vendo? Aí eu só... Eu só dou um nó assim, ó. Um nó folgado. Aí fica tipo uma gravatinha, sei lá. Pera aí, assim tá feio. Assim. É um estilo, assim, fica parecendo meio que uma gravatinha e tal. Mas eu posso deixar mais folgado ainda. Deixa eu ver. Eu achei style assim também, o que vocês acham? Ah, gente, achei chique, achei fashion. Agora eu tô pensando que talvez ele fique bom também com o suéter Almodóvar por cima da gola alta. Eu vou provar aqui pra vocês, mas eu tô até com medo, porque tá fazendo um calorzinho hoje em dia. Eu acho que eu vou derreter aqui nesse plástico. Aqui está meu Almodóvar, eu vou vestir. Ah, espero que fique bom, gente. Na minha cabeça ficou lindo. Não sei. Na minha cabeça ia ficar mais bonito, sabe? Não que tenha ficado feio. Nossa, o vizinho resolveu ligar uma maquita nesse momento, na hora que eu tô gravando. Gente, na minha cabeça ia ficar mais bonito essa sobreposição aqui, mas eu acho que não ficou tão bom assim, não. Não sei se por conta das cores ou se realmente essas formas aqui não ornaram. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Horrível, gente, calma. Não aceito que a ideia que ficou maravilhosa na minha cabeça não vai ficar maravilhosa na vida real também. Eu vou testar aquela maneira lá que eu tava colocando mais sem dar a volta no pescoço, sabe? Ah, gente, ficou menos pior. Sei lá, não sei. Tá, ó, não ficou tão ruim. Não ficou maravilhoso do jeito que eu achei que ficaria, mas também não ficou tão ruim. Eu acho que dá pra sustentar isso aqui, ó. Você não acha? Duas cores quentes, arrasadoras, avassaladoras. Eu tô de calça preta, aqui não tá filmando, mas minha calça é preta. É... E o cabelo branco. Nossa, peraí. Aí eu tenho esse bonezinho aqui da Converse. Converse All Star. A propósito, gente, os jovens não estão mais usando All Star, né? Nossa, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, All Star era o must. Hoje em dia eu vejo que a galera não tá muito afim de All Star, não. Até porque o All Star tá bem mais caro, né, do que era antigamente. Eu sei que a inflação acontece, mas eu acho que o valor do All Star hoje em dia é muito maior do que a inflação, sabe? Enfim, um look assim bem caricato, sabe? Um monte de cor muito vibrante. Só faltou a calça ser também bem vibrante. Mas eu acho que eu só tenho atualmente calças pretas e beges. Mas eu amei esse look. Ó. Bom, gente, resumo da história. Eu amei tecer o Scarlet Cardigan, tá? Eu só recomendo você tecer ele com um fio mais macio. Esse daqui, que é o Harmony da Círculo, é... Não sei se eu gostei muito da textura dele. Eu só usei ele mesmo porque eu já tinha aqui umas sobras e acabei usando pra dar um fim aqui nesse monte de sobras que eu tenho, sabe? Eu vou entrar nos projetos esse ano de tentar usar essas sobras aqui, acho que eu já comentei isso. E só que assim, ele não é um fio macio, sabe? Ele é um fio mais durinho. Eu vou agora lavar o Scarlet e eu vou pôr no amaciante. Talvez dê uma lubrificada aqui nas fibras e ele fique mais molinho, mas por enquanto eu tô sentindo que ele tá bem duro, sabe? Talvez ele mais molinho, ele caia melhor em volta do pescoço, o nozinho não fique tão rígido, então eu acho, tá? Não é uma certeza, mas eu acho que colocando no amaciante, ele dá uma melhoradinha. Se você nunca fez tricô na vida, se você quer aprender a fazer tricô e tudo mais,
Isso daqui é uma excelente receita para quem tá iniciando, tá? Eu acho que assim, você pode ter aprendido a tricotar semana passada. Se você já faz o ponto cordão com confiança, você já pode fazer o Scarlet Cardigan, tá? A única questão é que a receita é em inglês, né? Mas com as dicas que eu dei nesse vídeo, eu acho que você pode meio que inventar a sua própria receita aí. Dá super pra usar a sua criatividade e fazer a sua própria receita sem necessariamente comprar a receita da Petite Knit, sabe? Gente, se joga no mundo aí do tricô, inventa, seja criativo. Eu acho que o tricô é uma habilidade justamente que pode. Como é que eu posso dizer? Explorar esse seu lado mais criativo, sabe? Ah, você pode pensar, eu não sei ler inglês, né? Porque a receita é em inglês. Tem espanhol também, mas enfim. Ou então você fala, eu não tenho dinheiro pra comprar a receita, eu não tenho cartão de... Sei lá, alguma coisa que te impede de fazer a receita, não só da Petite Niche, de qualquer gringa aí, gente, inventa. Eu fiquei muitos anos inventando minhas receitas. Tudo bem que elas não saíam assim, nossa, que maravilha de receita. Mas, ainda assim, eu inventava as minhas receitas, usava meus trabalhos com muito orgulho, mesmo eles não ficando tão bons assim e tudo mais. Aí eu entrei nesse mundo das receitas, aprendi muita coisa, tá? Eu não posso negar que fazer receitas, né? É uma ótima maneira de você aprofundar os seus conhecimentos de tricô, se você é uma pessoa que já faz tricô há um tempo. Se você é uma pessoa que aprendeu agora, você pode sim já começar a fazer suas receitas, mas eu incentivo que você eventualmente faça alguma coisa por conta própria, sabe? Inventa aí alguma coisa e faz, porque isso é maravilhoso para exercitar a nossa criatividade. E também você não fica preso a sempre ter que estar tricotando uma receita. Se você é uma pessoa criativa, o ato de criar alguma coisa, ele movimenta uma coisa aqui dentro, assim, gente, que não dá para explicar. É um sentimento que quando você conclui, é uma realização pessoal tão grande, sabe? Que você não vai encontrar em outros lugares, sabe? Quer dizer, você pode até encontrar, mas a realização pessoal da criatividade, ela é tão gratificante. Ai, dá vontade até de chorar, mas enfim, gente. Eu vou encerrar o vídeo aqui antes que eu comece a falar um monte de ladainha, e aí a gente... Outro dia eu posso fazer um tricote e falar só falando sobre coisas do meu coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Beijos e tchau.